3, 2, 1. Falando Educação Física, estamos aqui novamente. Eu sou o professor Thiago Medeiros. Eu sou o professor Éricles. E hoje a gente vai falar sobre... Hoje nós vamos falar de uma doença que acomete muitos profissionais da área da saúde, mas principalmente a galera da educação física. A gente vai falar de estatisticofobia. Complicada essa doença aí, professor Éricles. Já teve? Então, tive bastante, até pra gente começar, no início da minha faculdade. Primeiro que eu entrei na faculdade porque eu não queria saber de matemática, então tive muita dificuldade no ensino médio, entrei na educação física porque, área da saúde não vai ter matemática. E aí no meio da faculdade tem o quê? Estatística. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que pagar um aluno da matemática para fazer meu trabalho final da estatística. O duro que a gente só descobre isso daí quando já tá com essa doença quase praticamente instaurada dentro do nosso corpo, né, e da nossa mente. Eu confesso que eu sofri com estatisticofobia, vou dizer, até o ano passado. Nossa, hoje eu... E eu ia até te perguntar isso, eu ia falar, putz, não adianta eu vir aqui falar de estatisticofobia e falar, nossa, mas estatística é maravilhoso, a gente tem que estudar estatística, é importante. Agora eu amo estatística, então é fácil eu vir aqui falar, nossa, é muito importante para você aprender, para você ter na sua área, você precisa como profissional. Mas o Hércules, o professor Hércules aí me acompanhou nesse período de estatística, o professor Alan, nosso amigão também. Eu sempre tive estatisticofobia, uma coisa muito pesada por alguns momentos, por outras vezes eu tomava 1 ou 2 doses de vacina e aí ficava um pouco melhor, mas aí ela voltava. Acho que aí, no ano passado, realmente, prestes a defender a tese, o Éricles ali, eu tentando ter uma leitura um pouco menos densa sobre o que era estatística e o que eu já tinha vivenciado dela, eu acho que eu comecei a compreender melhor como que ela funcionava na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, na vida profissional, por assim dizer. E aí acabou de diminuindo os sintomas. Não digo que de vez em quando eu não dou uns espirros assim com ela, mas acho que hoje eu convivo bem. Pô, e é uma coisa que eu até ia perguntar. Eu falei, como eu falei ali, não adianta eu ficar falando que a estatística é bom e importante. Eu falei, vou aproveitar o episódio de hoje e vou começar a entrevistar o Thiago, porque é bem marcante pra mim que eu lembro de chegar no laboratório e tinha o Alan que era apaixonado por estatística, mas você sempre falava, odeio estatística, não sei, não quero aprender, né? Sim, sim. E tô nem aí, vocês vão fazer pra mim a estatística. E aí até eu anotei aqui, né? A primeira pergunta pra fazer é o porquê que naquela época você não queria aprender estatística? Você trouxe isso desde o ensino médio? Isso foi desenvolvido durante a graduação? Como que isso aconteceu? Então, foi desde o ensino médio. Acho que foi aquela coisa com a matemática, assim, sabe? Não vendo talvez muita aplicabilidade nas questões. Aí a matemática no ensino médio meio que sendo uma questão muito de reprodução do conteúdo que o professor passava. Raramente você ia ter um professor ali que te explicava uma coisa mais aplicável, né? E você vai pegando meio que um ranço, né? Matemática é o caos, né? Começa pela questão dos números. Depois, quando você está ali, eu não lembro que ano que a gente... escola que começa a entrar letra junto com os números, aí é o cão chupando. Aí não tem como, né? Letra, número já é complicado. Aí entra a letra no meio, e daí o resultado já vem pronto, e daí você tem que descobrir como é que chega naquele resultado. Nossa, aí... acho que meio que foi isso, sabe? E como eu também sempre tentei me livrar da matemática em si, quando eu entro na educação física lá, jamais imaginava que ia ter estatística. Quando tem estatística, é uma professora da engenharia que vem me dar aula. Então, a relação que ela fazia com as questões da educação física era zero. Aí a estatística mesmo eu fui ver aplicada quando eu comecei a participar dos grupos de pesquisa. E daí fui entender aquela coisa do P significativo lá, entender mais ou menos, na verdade, né? Você ficava meio que sabendo que aquilo era um negócio importante, né? Média e assim por diante. Porém, eu tive uma situação com a estatística assim que caramba, eu não sei nada mesmo, eu sou um P, né?
Não sei nada. Foi quando eu comecei a participar do grupo de pesquisa na UDESC. Eu já estava formado e eu vim para uma capacitação ali no grupo e uma aluna da IC do segundo ano da graduação começou a explicar umas questões sobre diabetes e exercício físico e tinha estatística no meio. E eu fui lá, né? Não, eu sou formado já, né? Fui querer fazer um comentário sobre estatística e ela me moeu no meio. Eu saí assim, caramba, eu não sei nada. Eu tô ferrado se eu for entrar nesse mestrado e ter que saber estatística. Nossa, e você falou uma parada interessante, que aí eu vou até pular aqui na sequência que eu ia fazer, que, cara, é o quanto que às vezes o professor não torna isso aplicável pra nossa realidade. Porra, você pega e, cara, você chega na disciplina de estatística na graduação, o cara vai ensinar você a fazer os cálculos. Sim. Sei lá, ele não usa nem uma aplicação do mundo real. E olha, eu pensava que isso só acontecia quando o professor era professor estatístico de formação. Mas Uhum. olha só o que aconteceu comigo semana retrasada. Eu treino aqui na Ah, academia da faculdade à noite, e aí eu tava lá e do nada, mais meninas bate lá na porta da academia e fala: alguém aqui sabe de estatística? Aí, aí todo mundo, claro, ela falou, apontou pra mim e falou: isso aí é o Eric que resolve, tá, não sei o quê. Aí eu falei: não, o que que foi? Ela falou: não, eu pago, não sei o quê, eu preciso que até 9 horas submeter o trabalho de estatística. E o professor só deu 2 aulas e passou uma lista aqui de não sei o quê, tarará. Falei: pô, beleza, mostra aí. Falei: entra aí e me mostra o que que é. Eu falei, sim. claro, não posso fazer a tarefa pra ela pra cobrar, mas eu penso, às vezes, no sofrimento do aluno que tá nessa disciplina, porque eu lembro de mim Uhum. lá na graduação. Eu falei: pô, vou tentar pelo Sim, menos sim. ajudar. Eu falei: não posso cobrar pra fazer, mas eu posso tentar te ajudar. Cara, e quando ela me mostrou a prova que o professor passou, aí Ah, eu perguntei: tá, ele ensinou vocês a fazer isso aqui? Não, ele só foi 2, 3 vezes. Tá, ele faz isso aqui aonde? No Excel? É, só no Excel? Ele falou: é. Aí eu aham. vi lá, era pra calcular a correlação, coeficiente de determinação, e depois explicar por que que era aquele coeficiente de determinação, mas não tinha nenhuma aplicação prática. Não tinha Sim. nem, sei lá, o cara Era podia pegar um. matemática. Era matemática. O cara podia pegar um artigo e falar: ó, encontre aqui o coeficiente de determinação e o que que isso significa nesse artigo. Pô, Sim. seria ótimo. Mas não. O cara manda calcular, Uhum. não ensina a fazer a parada em nenhum programa que seja tangível ali pro aluno, porque uma hora ela me falou assim: ele usou o PSP. Eu falei: PSP? Aham. O SPSS? Ela SPIS? falou: o SPIS. Aí ela falou: esse aí, ele usou. Eu falei: tá, mas como é que vocês vão conseguir esse programa? Não, ele usou esse aí, disse que podia ser. Tipo, o professor Nossa. chega lá e solta pro aluno como se o aluno já tivesse vivência naquilo. Sim, sim, sim. E aí o aluno já tem um preconceito relacionado à estatística, ele já odeia aquilo, ele nem sabe o que que é, mas ele já Sim. imagina que é algo ligado à matemática Ruim. e E é que isso é ruim. horrível e é difícil, nunca vou conseguir fazer, não preciso. E E aí aí o o professor professor dá ajuda uma mais ainda. dessa. É, o professor dá uma ajuda dessa top, e aí o cara fica: putz, eu preciso pagar alguém pra fazer, porque eu nunca vou conseguir fazer, Pois né? é. E aí eu olhei para aquilo e falei: nossa, que sacanagem. Só por causa disso, eu vou ajudar a fazer. Aí eu fui lá, Aham. ajudei a fazer no Excel até, fiz. Procurei junto com ela no Google, porque eu também não Uhum. sei fazer essas coisas no Excel. No Excel. E calculei e a gente submeteu a tarefa lá. E aí eu fiquei pensando, eu falei: caramba, às vezes eu Hum. fico pensando, putz, como é que eu posso aproximar o profissional da área da saúde e da educação física a que ele veja uma importância para a estatística, uma aplicação. Sim. E eu sempre fico refletindo nisso. Eu falo: putz, eu produzo conteúdo, eu falo sobre, mas eu não sei se isso tá diferente do que a maioria já não faz sobre estatística. Será que eu não consigo deixar isso de uma forma diferente para que seja mais Sim. aplicado para eles, né? Pois acho que tem essa questão também tem dois reflexos ali, desde do nosso papel, por exemplo, como professor, de inserir esse conteúdo de uma maneira menos pesada e rebuscada, porque, de novo, o sujeito que vai estar se formando em educação física, que vai clinicar, né, vamos dizer assim, o bacharel, ou que vai para o contexto escolar, ele não precisa saber de onde que vem a fórmula.
ele não precisa entender o programa estatística, ele não precisa. O professor universitário que vem vai falar assim, não, o cara precisa, ele não está vivendo nesse século, nesse ano. Eu conheço professores, colegas que passam os cálculos à mão para os alunos, com a prerrogativa de que, imagina se um dia somem todos os programas de estatística, daí como é que você vai calcular? Daí eu olho para ele e falo assim, meu amigo, é brincadeira, não, você tá brincando comigo. A inteligência artificial apague todos os computadores da Terra. Pronto, né? Então, assim, daí ele vai lá para os alunos e causa esse bloqueio gigantesco, né? Parece que o sujeito vive daí numa teoria da conspiração, né? Que um dia vai apagar tudo e não vai saber resolver, sabe? Primeiro, o profissional ele já nem sabe usar, mesmo se acabar, ele não vai fazer diferença nenhuma para ele, né? Então, assim, por que você já não facilita o cara não vai nem começar a querer aprender, né? Não, eu não vou começar porque vai que apagam, né? Enfim, eu lembro até de um congresso que eu fui no Salafisques em 2009, e aí tinha um apresentador lá, né, um pesquisador, que mostrou a tese de doutorado dele, que ele fez em 1982, e os cálculos, né, ele falou assim, olha, a minha eu fiz a estatística no caderno, e dele fez uma crítica, né, porque hoje não aprendem os cálculos estatísticos. Pô, a gente já estava em 2009, já existiu a SPSS. Eu tinha chegado em Irati, que aqui no Paraná, as coisinhas desse tamanho, que eu já sabia que existia o SPSS. E o cara queria argumentar, eu entendo o aspecto histórico e eu valorizo. Caramba, esses caras que aprenderam a calcular na mão e na calculadora, pô, nem fala. Ele vê o erro estatístico na fórmula, né? Não somente no resultado. Mas vamos lá, né, gente? 2023 as coisas andaram, né? Caminharam bastante. Então, acho que a gente tem que se colocar nisso também. E outra questão que eu vejo também para o aluno hoje é esse que precisa compreender a estatística no sentido clínico, e isso está na interpretação dos resultados dentro de um artigo, que daí a gente, lógico, tem que juntar com uma compreensão de metodologia da pesquisa. E também tem esse aluno que daí ele almeja entrar no mestrado, ele entrar num doutorado, que aí eu julgo que entender um pouquinho mais aprofundado algumas questões da estatística é de relevância. Mas até para esse que vai seguir essa carreira acadêmica, e eu me coloco dentro desse nicho, que é o seguinte, eu preciso compreender estatística? Eu preciso saber interpretar os dados com um pouquinho mais de profundidade, saber olhar um resultado e dizer, olha, talvez tenha ocorrido um erro estatístico em função do teste que você utilizou? Preciso. Mas daí dizer que eu também preciso entender profundamente estatística igual você entende, Hércules? Não, porque o meu objetivo no contexto científico não era esse. O teu é psicometria. Não tem como você fugir, você precisa estar estudando a estatística. Eu julgo, posso estar errado, me corrijo, mas por isso que eu falava assim, cara, eu não quero aprender porque vai ter vocês para me solucionar o problema. Porque, cara, se a gente vê assim, na pesquisa no contexto geral, o autor ele não faz tudo. Né? Ele não faz. É o que os meus professores lá de Manaus sempre falavam, assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter o telefone de quem sabe fazer. Eu também sempre levei em conta isso. Né? Seja amigo dos caras. Seja amigo de quem sabe. E aí realmente é um grande problema, porque por que eu me interessei no começo por estatística? Porque eu via que realmente muitas pessoas não se interessavam. Então, era um caminho mais curto, de certa forma, é uma maneira de pensar para se destacar, mas apesar de ser mais curto, é um pouco mais difícil. Porque, querendo ou não, a gente não tem essa liberdade para aprender, não gosta tanto, mas com a insistência eu fui entendendo. E aí que você falou do professor que fazia tudo no cálculo, se eu tivesse na aula, não na graduação eu ia odiar, mas hoje se eu tivesse na aula desse cara, eu ia adorar. Sim. Mas me colocando no lugar do aluno não ia fazer sentido nenhum pra mim. Eu com certeza ia olhar, ia conversar com os amigos e falar, cara, esse professor é maluco, não tem nada a ver isso. Pra que eu vou usar isso na minha vida? não faz sentido nenhum desse jeito. Eu lembro de um professor meu na matemática, só pra te cortar um pouco, eu lembro de um professor meu de matemática no ensino médio,
E eu assim, pé da vida, porque aqueles negócios de matemática não fazia sentido nenhum pra mim. Eu falei assim, cara, pra que eu vou usar isso na minha vida? Ele falou, vai que um dia você vai construir um navio. Daí aquilo foi o cúmulo pra mim. É claro que eu vou construir um navio. Pode Desculpa, ser que um dia eu fui parar na engenharia naval e não sei nem se é um engenheiro naval que constrói navio, às vezes nem é. Mas dizendo que eu fui parar lá e aí eu vou falar, nossa, por que eu não escutei aquele professor? Ele disse que eu ia... Sim. Mas aí a chance de eu ir parar nisso é muito pequena. E aí é essa questão do tentar ser... Claro, a formação no ensino médio ela é bem abrangente, é pra dar base pra tudo. Hoje também eu me pego, às vezes, assistindo aulas de estatística de professores que são mais piradão, assim, que não são estatísticos de formação, mas que são da psicologia, outras áreas. E ele fala, lembra desse cálculo aqui? Você viu isso no ensino médio. Aí eu falo, puta merda, onde que eu vi isso no ensino médio? Claro. Aí ele até faz comentário, né? Eu sei que provavelmente muita gente não viu, porque o ensino médio aqui não é tão bom assim, ou então, na verdade, o meu foi até bom, eu que não quis aprender mesmo. Mas, aí hoje eu me falo, putz, por que eu não aprendi? Ia ser ótimo se eu soubesse isso aqui, eu ia estar voando agora mais do que eu poderia na estatística, bem mais fácil, seria mais fácil pra mim entender ali como é que funciona. Mas, por exemplo, pra mim hoje, que gosto da estatística, que gosto de estudar a estatística, é interessante ver de onde veio pra onde vai. Mas pra quem só precisa saber que ela existe e precisa trazer isso pra prática, ou seja, eu sou um profissional da área da saúde, eu sou um professor de educação física, eu sou um diretor de escola, um médico, um enfermeiro, psicólogo. Eu não preciso... Nutricionista, nutricionista, né? Faz cálculo pra caramba. Eu não preciso saber como que faz, quais são os pressupostos do teste. Né? Eu preciso interpretar... No mínimo, eu preciso interpretar o resultado. É claro que se eu for um cara fora da curva, se eu tiver na pós-graduação, é interessante eu saber todas as nuances, porque até uma coisa que eu pretendo falar mais à frente, que é muitas das vezes os caras enganam muito com a estatística. Porque também o cara lá não sabe muito bem. Não sabe interpretar. Às vezes ele acaba usando errado o teste e se a gente não sabe também, a gente acredita naquele resultado. Mas pra gente que é profissional, só sobra pra gente isso. Que é aquilo que você falou lá no começo. Eu preciso talvez entender um pouco de estatística, de método, que aí entra muito na questão da prática baseada em evidência hoje. Qualquer livro de prática baseada em evidência vai ter uma parte falando sobre estatística e falando sobre os métodos, para poder eu saber se aquilo tá certo, se tá errado, ou confiável ou não. Esses elementos vêm de outras conversas que a gente já teve, né? Então, vou ler um artigo, né? Vou colocar assim, eu estou com os alunos da graduação ali. Dos raros que leem, e a gente tem batido bastante nessa tecla, né? Dos raros que leem alguma coisa, quando leem um artigo, se sabem ler o artigo. Aí bate na questão metodologia, né? Questão de entender metodologia. Por quê? Porque as aulas de metodologia da pesquisa na graduação, elas não têm nada a ver com o que é a compreensão de uma metodologia. Nossa, outro problema. A metodologia ali também. na graduação, ela tá para ensinar, às vezes, a BNT, dependendo do professor, que não faz sentido nenhum isso me dói na visão e na cabeça, saber que o professor está ensinando a BNT e como referenciar, e o aluno se desespera por causa disso. Decorar tudo o manual da BNT. O manual da BNT, ao invés de compreender o que é um desenho de pesquisa. Né? Então, assim, são vários pontos, né? Se a gente for destacar a estatísticofobia, você pode ver que ela está relacionada com uma metodologia-fobia. Eu já ia falar isso. Dá para botar pro lado da metodologia. Dá para botar fobia em tudo que é lado. Dá para botar. E daí, imagina, se você tem uma fobia para ler, né? Como eu falo, assim, né? Meus alunos, eu pergunto para eles falam que eles não leem. Imagina quando você bota número daí. Nossa, leiturafobia tem muito também. Eu acho que esse é o maior entrave pra galera estudar, que a gente falou nos últimos episódios, né? Como passar a ser estudante, mas eu acho que o hábito da leitura é uma das coisas que poucas pessoas têm. Eu falo pros alunos assim, galera, quando eu falo pra vocês lerem, vocês acham que o quê? Que o horário que eu não tô dando aula eu tô lendo? Lógico que não. Gostaria, né? Gostaria. Se eu pudesse, igual eu brinco, assim, o meu trabalho perfeito seria o quê? Ficar estudando durante a semana, né, lendo, e no sábado dar uma aulinha. Mas já que eu não tenho isso, mas é assim, minimamente você lê, e logicamente o ler
conteúdos técnicos não está somente no fato de você pregar o teu olho e ler, você precisa compreender o que ele está te dizendo, tá joia? Mas principalmente para que você, dentro dessa leitura, você tire a tua interpretação. Uhum. Eu falo para os alunos assim na cara dura, eu falo assim, olha, eu vou ler um negócio e eu vou transformar isso e vou jogar para vocês, vocês vão acreditar no que eu falo. Por quê? Porque vocês não vão ler a evidência. Então eu posso enganar. Se a estatística já me engana com o que está ali, imagina eu lendo uma estatística que está enganada e eu passar para vocês a minha visão sobre aquilo. Sim. Não sei se você viu... Com certeza você viu a postagem lá do Wesley semana que ele falou sobre... Semana não, se foi semana retrasada. Analfabetismo científico da população. Sim. E imagina. Tudo bem, a população que não é da área bem grande, mas se a gente pegar os profissionais e for fazer aquele teste, provavelmente vai dar muito alto também. Eu não lembro se tá os profissionais no meio disso. Uhum. Mas isso começa na questão da interpretação da leitura. Então, primeiro, eu não tenho o hábito de ler, eu não consigo ler bem, não consigo interpretar os textos, que é uma coisa que é criticado há muito tempo nas redes sociais. A gente vê as pessoas dizendo que o nível educacional da população é baixo porque a maioria do brasileiro não sabe interpretar um texto. Sim. Mas muito disso está dentro do hábito que a pessoa não tem de ler e de exercitar essa capacidade de interpretação. Sim. É claro que eu interpreto da minha forma, mas o quão longe isso está do que realmente o texto quis passar. Hoje eu tenho feito sobre essa questão de leitura, lógico que a gente está falando de estatística, tá, pessoal? Mas para vocês verem como que essas coisas elas não se separam, né? O ler, o interpretar, enfim, ela tá tudo caminhando junto, independente se é estatística ou não. Mas o que eu tenho feito para os alunos lerem? Eu tenho quase que toda a aula levado alguma coisa para que eles façam uma atividade que eles precisem ler, sabe? 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. E eu fico só observando. Aqueles que estão lendo e já estão anotando, aqueles que só passam um olho por cima. Até tive uma discussão assim, né? Eu não, né? A turma teve uma discussão sobre isso, porque era uma questão de legislação, né? Relacionada ao profissional de educação física. E eu fui fazendo perguntas e chegou na hora de uma menina que eu falei, você leu? Ela, eu li meio por cima. Eu falei assim, então, né? Ler uma questão que está relacionada à legislação da sua profissão, você lê meio por cima. Não pense que quem for fiscalizar você, né, o conselho vai ler meio por cima, ele vai chegar e vai te punir, né? Porque a gente brinca, né, assim, errou ou não viu determinada informação, por quê? Porque não leu o edital, né? Porque você não leu, você não prestou atenção naquilo ali. E daí a estatística vai nesse caminho também, né? O sujeito às vezes se bate para querer entender tudo, entender a fórmula da estatística, porque aquilo já agonia ele. Aí então ele vai ler um artigo, meu Deus, o que é um TST de student? Né? Já é um negócio em inglês, já deve ser difícil. O que é a média? Já começa na média. O que é a média? Começa pela média. O que a média significa? O que significa o desvio padrão ser alto ou ser baixo? Aí, quando você vai para um cara que é estatístico, ele vai te explicar, não, por causa disso. É basicamente você entender assim, o que é a média? O número de casos dividido, papapá. O que é um desvio padrão alto e desvio padrão baixo? Por que isso é importante? Né, me corrija agora, porque é uma variação, né, que a gente tem ali dentro. Então, quanto menor o DP, o desvio padrão, é melhor. As médias são mais próximas, a idade é mais próxima, o peso é mais próximo. Tá joia? É basicamente isso. Mas e a forma? Esqueça. Nossa, só pra você ver uma coisa interessante. Há um mês passado, o cara não fechou o trabalho comigo, mas ele entrou em contato comigo. Ele é um daqueles caras que trabalham com scout de futebol. Perfeito. Quantifica... Uma demanda gigante de estatística que tem e de profissional na área. Não tenho. Eu converso muito com um amigo meu que é analista de desempenho em Portugal. Ele fala, cara, quem sabe programar e sabe estatística aqui é rei. Porque a galera não sabe e a galera fica refém do que é fornecido pelo programa e aquele scout mais, às vezes, um pouco mais básico ou tem que contratar, terceirizar o trabalho para fazer isso. E aí o cara veio para mim e falou, cara, eu tenho muitos dados de muitos profissionais, ele faz análise de scouts dos caras particular. Então, eu sou um jogador de futebol,
eu quero saber como tá meu desempenho e eu contrato ele para assistir meus jogos e contabilizar ali meu desempenho no jogo. Uhum. E aí ele falou, cara, eu tenho muitos dados e eu preciso fazer uma plataforma com que eu forneça para esses jogadores estatísticas para que eles possam se comparar e também se Uhum. comparar em relação aos outros atletas. Sim. E aí, beleza. Ele não fechou esse trabalho comigo, mas eu pensei, nossa, cara, que maravilhoso isso seria. Né? Ele ia me dar todos os Uhum. dados, eu ia gerar. E aí a gente nem vai falar aqui ainda de estatística inferencial ali, que é o comparar para ver Uhum. se esse resultado aconteceu ao acaso ou não, ver se acontece na É população, porque descritivo. é a parada descritiva, eu vou ter visualizações bonitas com gráficos e ver se quais variáveis podem estar impactando em algum Uhum. desempenho. Será que dependendo da quantidade de dados que eu tenho, então se eu tenho dados de sono, se eu tenho dados de alimentação, esse jogo aqui ele teve um rendimento abaixo no número de passes, ou sei lá, vamos ver se, vamos pegar dependendo da posição, um zagueiro, né, eu tô fazendo a parte com o zagueiro, então eu contabilizei tudo daquele zagueiro, eu tenho o número de desarmes, número de passes certos, eu Uhum. tenho quilômetros percorridos, sprints, Sim. e aí eu posso ter dado de sono, de nutrição, de como foi o rendimento no treino na semana e depois ver quais desses aspectos influenciaram no rendimento dele naquele jogo No de jogo. futebol. E Sim. dar isso pra ele e mostrar, ó, cara, você teve um rendimento abaixo porque talvez você não dormiu bem, então você vacilou aqui nessa alimentação, essa semana você foi mais Sim. negligente dessa forma. Porque o atleta, ele quer saber os mínimos detalhes do que pode impactar o rendimento dele, porque a gente sabe Porque que para o pequenas atleta é coisas o vai mínimo. mudar. É. O Sim. atleta profissional, ele trabalha anos e anos pra melhorar o mínimo, né? Sim. E Sim. aí, cara, às vezes a gente vê, putz, mas pra quê? Não tem aplicação nisso? Imagina o profissional de educação física que tem o conhecimento da estatística e que sabe aplicar isso dentro desse contexto. Aí, beleza. Esse cara que me procurou, com certeza ele tá dentro desse âmbito e ele manja disso. Ele sabe Sim. contabilizar, ele Sim. tá dentro da estatística porque fazendo ou não estatísticas mais refinadas ali, ele sabe o básico, porque ele contabiliza, ele faz scouts, ele tem os números, faz média e tudo mais. Mas Aham. imagina que eu pego esses resultados e eu vou mandar pro preparador físico do cara, do atleta. E aí você se coloca nesse lugar e pensa, eu sou professor de educação física, eu não sei estatística, e se eu recebesse um relatório desse de um atleta? O que eu faço com essa carambada do número? Um monte de número. Né? Eu não sei nem ler o gráfico, que é uma coisa que para mim, que Que tô é dentro da mais fácil para estatística, é o você mais básico interpretar. possível. Mas eu sei que para quem não tem formação científica nem Uhum. estatística, vai ter dificuldade. Até quem tá na academia, a gente vê Tem. que Sim, tem muita sim. dificuldade em ler alguns tipos de gráficos. Sim. E aí você pensa, tá, estatística não é importante, eu não vou ter aplicação na prática, tará, tará, tarará. Beleza. Aí você recebe esse monte de dados, o que você vai fazer? Sim. Não sei o Mas que assim, fazer. ó, simplificando um pouco mais essa questão, você está falando de estatística de atletas e assim por diante. O personal trainer que faz avaliação, o personal trainer que trabalha ali, às vezes, num caso de um atleta amador, né? Hoje é muito fácil você coletar os registros, né? Você tem um smartwatch, o cara às vezes tem um frequencímetro, ele tem um Garmin ali, né? Um relógio que é mais tecnológico, que coleta um monte de dados dele durante o dia todo, durante a semana, durante o mês, coleta os dados de treino, os dados de prova oficial, sono, tem um monte de ferramenta. Aí você chega como personal trainer e joga tudo isso. Não, a gente vai fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque supostamente vende, né? Não, o cara sabe de tecnologia, ele trabalha com essas coisas. Mas você sabe interpretar realmente esses números Uhum. e conseguir olhar para eles? O que significa o sujeito ter, durante a semana, 6, 7 horas de sono? Sim. O que impacta isso para ele correr mais, diminuir o pace da corrida dele, tá? Aí trabalho multidisciplinar, olha aqui, eu trabalho com uma nutricionista, eu trabalho com um médico do esporte, eu trabalho com uma psicóloga. E quando o psicólogo do esporte traz dados sobre estado de humor dele,
você, personal aí, você sabe correlacionar esses dados de humor com a noite de sono mal dormida dele e com, consequentemente, o desempenho dele dentro da prova? A intensidade do treino que ele vai fazer naquele dia. Isso. E assim, isso a gente está falando, igual você reformulou, né? A gente está falando de estatística descritiva. Descritivo. Né? Descritivo, né? Só clarifica então para a galera que está ouvindo, o que é uma estatística descritiva, professor Erics? Essa é Mas tem que ser fácil, eu tenho que entender, hein? Não, essa é básico, né? Tipo, estatística descritiva é tudo aquilo que a gente vai usar para dar características aos fenômenos que a gente está observando. Então, o que seria uma estatística descritiva? Eu teria ali o peso do meu aluno. Então, digamos que eu estou com o meu aluno fazendo um treinamento e o objetivo dele é emagrecer. E aí eu tenho o peso desse aluno e aí eu faço a mensuração do peso dele toda semana. E aí no final do mês eu vou querer saber o quanto de peso que ele perdeu. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer uma média do peso dele. E aí eu vou ter a média do peso do mês todo. E aí também eu vou ter os valores iniciais e finais. Aí com isso eu diminuo ali para saber o quanto que deu, né? O maior pelo menor, do início pro final. E vou ver quantos de peso ele perdeu. Então digamos que ele perdeu 10 quilos. Então os 10 quilos é uma medida descritiva da perca de peso desse indivíduo durante o mês. Então, você quando não a gente falando vai. Nada do que influenciou nele. Não, você não tô poderia vendo. Pensar que foi o teu treino, mas você não pode afirmar. Não tô dizendo se. Não tô botando nesse cálculo a dieta, o quanto de calorias que ele consumiu, não tô botando nada disso. Né? Eu só descrevi a perca de peso dele durante o mês. Ou então, beleza, eu quero mostrar o quanto, o volume de treino desse meu indivíduo, o quanto de corrida que ele fez durante o mês. Então, eu vou pegar lá a metragem de todos os meses do ano que ele já correu e vou fazer uma média de cada mês. E vou conseguir ver quais os meses que ele teve o maior volume e menor volume de treino. Ou se eu quiser periodizar isso, né? Essa semana eu quero que ele corra uma média menor de quilômetros. Na outra semana eu quero que ele corra uma média maior de quilômetros. Ou seja, eu estou só descrevendo os fenômenos da forma com que eles estão acontecendo. Eu não estou fazendo aí uma inferência, que é pegar esses dados e extrapolar para a população em geral, com base em um intervalo de confiança pré-estabelecido e tudo mais. Ou para uma coisa inferencial é assim, tentar buscar respostas do porquê que está acontecendo aquilo, né? Então, assim, quando você descreve, basicamente aquela ideia de você pegar e tirar uma foto aqui, né? Pá! É isso que ele tem aqui hoje, né? Então, assim, como para quem está ouvindo aqui, você estudante ou você profissional, você que está pensando em entrar na área de educação física, você às vezes até praticante que está escutando, o quanto é importante você também entender esses números, porque os números estão ali. É uma clássica dentro da comunidade científica, né? Os números são só números. A interpretação é nossa. E essa interpretação, né, ela pode ter viés, ela pode ter erros caso você não saiba interpretar os números. O número é apenas um número. Então não adianta você ter uma parafernália de coisa com o teu aluno de personal trainer aí, o teu atleta amador, o teu atleta profissional, se você não saber interpretar esses números. E aí é que entra a nossa amada estatística, ou odiada. Né? E olha que nesse contexto que você falou, a estatística é muito simples, pensando em tudo que ele vai precisar para interpretar aquele resultado. Né? Então, o que você imagina. Aí perpassa por tudo que a gente falou nos episódios anteriores. Porque eu tenho que aprender um pouco de estatística para saber o que é aquele número. Depois que eu sei o que é aquele número, eu vou usar todo o outro conhecimento que eu estudo para transformar esse número em alguma coisa. Sim. Eu acho que a questão que o graduando entende mais ou menos de estatística, sabe o que é? É quando ele precisa de nota para não ir para exame, para terminar o semestre. E os bichos viram o rei, eles começam a tirar cálculo e ver que não, professor, aqui o peso dessa questão foi diferente, papapá, e aí,
sabe? Aí eles interpretam que é uma maravilha, né? Nossa, é verdade. Tá Isso pedindo, acontece mesmo. professor, você. Aquela coisa, né? Ó, o clássico, professor, você me reprovou por apenas 3 décimos, né? Eu que te reprovei, claro, né? Vocês eu falei na sala, claro que eu reprovo, né? Eu vou estar corrigindo aqui, eu tenho 4 turmas, né? Dou aula para todos os alunos do curso, que são uns 100 alunos. Claro que daí na hora de reprovar eu vou olhar aqui. Ah, não, aqui, ó. Ó o Juvenal aqui, ó. Vou reprovar o Juvenal por 3 décimos. É claro, eu É, tenho tempo claro. para isso. Odeio ele. Eu odeio Eu ele. Eu lembro odeio bem do rosto ele. dele e falar assim, vou reprovar ele, né? Eu Mas ele vou não conta que ele não fez trabalho e assim por diante, né? por 3 décimos porque ele merece É, porque reprovar ele por não três merece. décimos. Ele Então, assim, rapaziada, a estatística, ela tá em tudo. Não tem como. E vocês que estão se formando por hora, né? Por agora, vamos dizer assim, e, e querem também vender um trabalho qualificado, a importância de se entender a estatística para questões básicas e descritivas como essas que a gente comentou. Coisas básicas. Imagina que bonito seria você chegar com um gráfico cheio de pontos e setas e barras pro seu aluno. Ele não vai entender nada também. Mas você falar aqui, ó, eu sei isso, e mostrar pra ele, isso aqui significa isso, e por causa disso, por conta disso, a gente vai fazer esse treino essa semana. Imagina que louco. Sim. Dá pra cobrar aí já uns R$ 1.000 a mais R$ 1.000 a mais da sessão, né? da sessão. Não, mas isso é uma questão assim que a gente, né, logicamente, a gente dá uma brincada e tudo mais, e talvez quem esteja nos ouvindo assim não é tão importante assim como a gente fala, mas olha só, cada vez mais a gente vai ter o leigo educado para a saúde. Educado para a saúde em qual sentido? Ele recebe muita informação, o leigo tem acesso às mesmas informações que você, que é personal. Hoje, você vai ter esse leigo que vai procurar o personal, talvez não seja sua realidade, mas você encontra, que ele já vem para você com uma experiência sobre o que é método de treino, o que significa as questões de aumento de carga, né? Foi uma questão bem básica, né? Volume, ele já vem com essa interpretação, porque ele consome as mesmas informações que você, dos mesmos bodybuilders, dos mesmos corredores. Ele consome essa informação e ele vai chegar e vai te questionar sobre isso. Cara, que significa se eu quiser hoje, eu monto meu treino no Instagram ali, só vendo a recomendação dos profissionais. Isso. E aí, Sim. o cara fica refém, né? A interpretação que ele vai ter para aquilo ali é a interpretação do cara que postou. Eu deixo de ter a minha própria interpretação do meu estudo, das coisas que eu sei, e passo a confiar numa informação de outro cara que leu o estudo que foi concluído por outros caras. Isso. E que contém erros. Que contém... muito provavelmente contém erros, e eu não sei se o cara que interpretou aquilo pra mim lá sabe detectar esses erros. Sim. E aí vira um telefone sem fio, porque os autores que fizeram o estudo sabem ou não dos erros, e aí tem aquele estudo com vários erros. O cara que leu o estudo extrapolou os resultados daquele estudo com base no que ele sabe, e aí tem mais erros, e aí se soma 2 erros, e aí pega o cara interpretou dos outros autores e aplico na minha prática. Então, se o que o primeiro fez seria quase uma prática baseada em evidência, o que esse terceiro fez seria o quê? O famoso prática baseada em evidência daí, né, que o pessoal fala. Prática baseada em influencer. Influencer, né? Então, galera que tá ouvindo aí, mas como é que eu começo isso? Se for falado realmente como que você começa a questão de talvez compreender estatística, alguma coisa ou outra, é você... vamos dizer que você já está lendo os artigos, tá? Não pular o tópico métodos. Não. Não pular as tabelas. Esse é fundamental. Tá entendendo? Cara, não entende nada, mas dá uma olhada naquilo ali. Tenta forçar um pouco. Sabe? Cara, não pula essa parte. E olha, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, na minha cabeça sempre foi assim. Eu sei que eu preciso aprender sobre o método. E aí eu comecei a estudar sobre o método. Mas aí na minha cabeça eu falei, nossa, eu tenho que saber isso amanhã, já. Eu tenho que começar a ler hoje e amanhã eu já tenho que saber tudo sobre o método. Sim. Eu sou assim na maioria das coisas, né? Da ansiedade e tudo. Então, quando eu encontro uma coisa que eu não sei, que eu vejo que seria importante pra mim, eu já fico, nossa... Mergulha. Ou eu travo, ou eu falo e, nossa, tem que aprender isso pra amanhã. Só que, cara, na realidade não é assim, aprender pra amanhã.
Tá mais você que é profissional. Uhum. Você tem que, consumindo aos poucos, em questão de 2, 3 anos, você vai estar entendendo muita coisa. Então, Claro. um exemplo, vou pegar lá para ler um estudo, chegou no método. Esse estudo é um estudo de desenho transversal, observacional, não sei o que, lá das quantas. E aí, putz, o que é um estudo observacional de corte transversal? Já achou uma coisa que você não sabe. Já dá Sim. para pesquisar sobre isso, chega lá no Google, o que é... Não precisa nem ler um livro sobre isso, é só botar lá no Google. O que Claro. é um estudo de desenho transversal? Ah, o estudo de desenho transversal é o estudo que você vai lá, observa o campo sem intervir numa hora. Já Sim. aprendi o que é o transversal. Ou melhor, quero entender melhor tudo do método, eu escolho um livro sobre método. Pode ser o Thomas e Nelson na Educação Física, pode ser um Clássico. livro de prática baseada em evidência. E Sim. começa a ler ele um pouquinho ali na hora que for cagar, na hora que for trabalhar, no intervalo, comer alguma coisa. E vai lendo de pouquinho. Cara, se você ler um pouquinho, começa uma vez no final de semana, depois um pouquinho por semana, depois um pouquinho por dia, e em pouco tempo você vai ter consumido o livro todo. E claro que você não vai aprender tudo que está dentro do livro, mas você vai ter um conhecimento gigantesco sobre a prática baseada em ciência, sobre a ciência, sobre o que é um estudo, que a gente não pode fugir disso, né? Isso, ou simplesmente conhecer esses novos termos, né? Talvez quando você vê ali dentro do... Você pula sempre a parte do método. E daí quando você vê, né, na leitura ali do método, esse estudo foi um estudo observacional, com descritivo, mais e comparativo. Tá? O que é descritivo, o que é observacional, né? O que tem de vídeo no YouTube, até eu explico isso lá no YouTube, né? Então, assim, procure primeiro conhecer essas questões dos termos, né? Logicamente, daí quando chega na estatística, primeiramente os dados foram tabulados, o que é tabular dados, né? Nossa. Foi teste de normalidade? O que é um teste de normalidade? Para que serve? De primeira, você não vai vir na tua cabeça de cara, teste de normalidade? O que ele tem que responder? Por que ele usa esse nome de vodka e o outro não usa esse nome de vodka? Usa uma vodka com nome menor, né? Kogomorov Smirnov. Outro uso do leite. Shapiro do Milk. leite. Shapiro Milk, né? Mas o que impacta isso? O que é isso? É aquela coisa bem básica do curioso, né? Acho que assim, o cara que quer aprender também, ele tem que ser curioso. Ele não pode se conformar com o que os outros dizem para ele, né? Tem que ser. Ele precisa começar a se inserir dentro deste contexto. Porque, de novo, não tem como fugir. É muito delicada essa questão de que eu vou conseguir aprender sem ler isso, ou sem vivenciar isso. Uhum. E lógico, a estatísticofobia traz isso pra gente. Leia o título, leia o resumo, vamos dizer que esse daí é mais audacioso, ele vai ler a introdução ainda, mas ele já vai lá nos resultados de discussão ou conclusão, e pula o método. Cara, e o principal para vencer a estatisticofobia é tirar esse preconceito de que ela é muito difícil, e que não dá para entender, que não dá para aprender. Hoje tem muito professor na internet ensinando sobre e de forma legal. Então, é claro que você pode ter tido uma experiência horrível com um professor, mas você pode encontrar um com que você consiga aprender ali se o mínimo. Se identifique, Sim. Tem páginas que mostram conteúdos legais e que extrapolam para outros contextos. Então, para o futebol tem bastante. E é um pouco de insistência, tem que ter insistência, que com o passar do tempo um pouquinho você vai aprendendo. Eu sei que hoje aqui a gente tentou falar um pouco mais para o profissional de educação física e não aquele cara que está muito voltado dentro da academia. Então, se você que é da academia está escutando isso, isso aqui não vale muito para você, porque você vai ter que se aprofundar um pouquinho mais. Aprender um pouquinho mais, né? Academia, pessoal, leia-se academia científica, né? O ensino superior ali, stricto sensu, né? Quem quer ir para um mestrado e para um doutorado. Apesar de que esse cara que vai na academia com o seu Jim Bro, ele também precisa compreender um pouquinho de estatística, né? Porque... Com o seu o quê? Jim Blow? Jim Bro, cara, você não sabe esse termo? Não, o que é isso?
Gym, inglês. Você não era o cara do inglês? Black Sheep do inglês, cara? Gym academia, bro. Ah, tá. Meu irmão de academia, aquela pessoa que Gym eu Bro. treino junto. Entendi. Gym bro. Gym Bro. É que o meu inglês ele tem um sotaque assim de uma região específica, né, da No Grã-Bretanha, ali Brooklyn. talvez o Brooklyn da Grã-Bretanha. É o famoso inglês pitanguense. Mas assim, galera, então a estatísticofobia, a vacina dela é um pouquinho diferente, tá? Ela não tem agulha ali nem nada. Por mais que assim ela incomode, doa e tenha uns efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais dela são tão positivos quanto de qualquer outra vacina. Mas a vacina para estatísticofobia é primeiramente você tentar vivenciar ela de uma forma mais agradável, né? Então, se eu gosto de futebol, estatística de futebol é importante, né? Que eu saiba. Se eu gosto de academia, estatísticas sobre questões de evolução do peso que o sujeito consegue deslocar, né? Em qualquer exercício. Corrida, as métricas, em quanto tempo ele consegue correr 1 quilômetro, o que eu preciso fazer de volume de treino para diminuir o pace. Biomecânica, né? Questão de básico que a gente está falando, né? O porquê que um sujeito com um fêmur maior e com peso maior não vai conseguir agachar igual um sujeito com um fêmur menor e com um peso menor. Algumas características anatômicas desse sujeito vão impedir ele de realizar tal exercício e com isso a carga dele vai ser diferente, o exercício vai ter que ser adaptado, então a estatística ela está nisso também, né? Porque como os estudos comparam esse sujeito. Como eu calculo a carga para o meu indivíduo, como eu calculo as calorias que ele vai gastar, como eu calculo os quilômetros que ele vai ter que correr, a velocidade. Sim. Percentual de gordura, né? Que aí vai ter os... O que é aquelas fórmulas que eu uso, percentual de gordura. Mas então, você pensou assim, qual que é a vacina? A vacina para estatisticofobia é deixar de ser um aluno e virar um estudante. Estudante também, né? De novo, assim, então eu curo desse estatisticofobia de uma hora para outra? Não. Talvez ela seja um tipo de vírus que fique sempre no seu corpo ali. Eu até digo que eu tenho esse vírus, né? Hoje ele tá bem quietinho, né? Eu tô bem imunizado com relação a isso. Mas por hora bate algumas coisas. Daí, assim, de novo, recorram para as pessoas, né? Que podem ajudar vocês nesse sentido. Né? Então, estatisticofobia tem cura, tá? Basta você sempre estar atento aos sintomas e procurar a orientação correta. Feito, meu amigo. Fechou, é isso, né? Tem que lembrar que a gente não tá querendo forçar você a fazer qualquer coisa, mas nosso principal objetivo é fazer com que você seja um profissional melhor, mais capacitado, ganhe mais dinheiro, né? Seja... Também. A gente nem falou sobre essa questão de como ganhar dinheiro com a estatística, né? Você deve deixar para outra oportunidade. Isso a gente pode falar outra hora. E dá pra ter uma ideia, porque no começo eu falei, ó. Quase todo mundo odeia estatísticas. Quase todo mundo odeia estatística, precisa de alguém que saiba. Se é você, dá pra ganhar o dinheiro. Dá pra ganhar o dinheiro. É isso. É isso. Fechamos. Da minha parte, aquele beijo, jovens. Grande abraço. Nos vemos no próximo Falando Educação Física. Guardamos vocês no próximo. Valeu. Pois é, tem que fazer uma vinhetinha pra fechar.